E agora vamos pegar esse avião e vamos para o Nordeste. Eu quero saber de você, João. Vamos falar desses times do Nordeste. Vamos começar ali, ordem alfabética. Vamos começar pelo Bahia, que está na Libertadores depois de 1000 anos. Voltou uma Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tem um time sólido. Pô, tem um cara que eu sou fã que está lá, que é o Everton Ribeiro. Mas não sou fã dele, sou fã do Totói. Sou fã do filho dele, que está lá. Fala um pouquinho do Bahia, João. Como é que o Bahia vem para esse ano aí para o Campeonato Brasileiro? Então, Vini, o Bahia vem forte, né, para essa temporada 2025. Já começou muito bem, já o início do ano na disputa do Campeonato Baiano. O Vitória fez uma campanha melhor, mas na hora da grande decisão, o Bahia foi lá, triunfou, conquistou o título estadual, 51 vezes campeão baiano, né? Tricolor chegando também a mais um marco importante na sua existência. Esse time do Rogério Ceni vem muito bem preparado, fez aí a pré-Libertadores, mostrou qualidade. Eu acho que o jogo do Boston River, que o Bahia empatou lá no Uruguai e depois venceu só por 1-0 em Salvador, foi um jogo atípico. De fato, o Boston River vendeu caro aquela derrota no jogo da volta, mas eu diria que é o Bahia organizado, pronto para disputar o Campeonato Brasileiro e, como eu já falei antes, colocando um certo favoritismo. Porque, veja bem, olha o time básico que o Bahia tem hoje. Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier, Canu, Ramos Mingo na zaga, que é uma contratação recente do Bahia, chegou para compor esse elenco e já é titular. Titular absoluto na zaga, o Ramos Mingo. E aí você tem também, completando essa linha defensiva, o Luciano Juba. Luciano Juba, que foi um cara que começou jogando lá na frente, jogava de pontinha esquerda, daqui a pouco virou ala, hoje estão colocando ele como lateral. É um cara de lado de campo. O que você pedir para o Juba, ele consegue fazer. Ele tem capacidade de atuar de uma maneira mais defensiva, como ele tem feito nesse time, nesse arranjo do Rogério Ceni agora. E se você pedir também mais ofensividade por parte dele, mais agudez, ele vai também, chega na ponta, pode ser uma peça importante pela sua... Como é que eu posso dizer? Pela sua polivalência, vamos dizer assim. O meio-campo do Bahia, a gente já tinha um meio-campo com muita qualidade ano passado. Cauli era um nome de destaque, hoje ele está no banco de reservas. Olha o meio-campo do time base do Bahia: Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Os caras estão comendo a bola, fizeram ótimas campanhas, sabe? Everton Ribeiro caiu muito bem no Bahia, sabe? Um dado importante do Everton Ribeiro nessa temporada do Campeonato Baiano, ele deu 3,2 passes decisivos por jogo. Então, assim, é um cara que chegou para ser maestro. Quando ele sai do Flamengo, chega no Bahia, muita gente olhou com certa desconfiança, mas hoje ele se coloca como o maestro desse time. Ele hoje é a cabeça pensante, capitão da equipe, 10 de faixa, enfim, é um time interessante. O trio de ataque você tem o Ademir, que sempre foi um jogador de muita qualidade, pelo lado direito. Você tem o Eric Pulga pelo lado esquerdo, que jogou muita bola pelo Ceará, despertou os interesses, jogou no meu Campinense também, o Eric Pulga, bem novinho lá na base, passou pelo Campinense, passou pelo Ceará, agora passou pelo Ferroviário também, agora jogando no Bahia, vive uma ótima fase, está jogando muito bem o garoto. E a contratação, que foi o Lúcio Rodrigues, de centroavante ali no meio, garantindo também as finalizações dentro da área, um cara que chegou também com muito status. Eu não sei se ele é tudo isso. Eu ainda estou achando que ele está devendo um pouco para o valor da contratação dele. Mas é um cara que pode mostrar potencial para essa temporada de 2025. Eu acho interessante esse Bahia, por isso que eu coloco ele como um sério candidato ao título. O destaque desse time, entre os estrangeiros, eu posso falar não só do Lúcio, mas também o Ramos Mingo. Eu acho que ele é um cara que a gente precisa ficar de olho. Chegou como opção para a zaga e virou titular, ocupou o espaço e agora ninguém tira mais ele de lá. Então, e um potencial, né? Eu acho que uma promessa também, eu acho um nome interessante para a gente falar, no Bahia, para essa temporada 2025, é o Juan Pablo, jogador jovem, nascido em 2008, tem tido algumas entradas importantes. Ele começou jogando as primeiras partidas do Campeonato Baiano, quando o Bahia ainda estava na pré-temporada, e mostrou muita qualidade. Hoje está integrado aí ao elenco do time principal e é uma promessa também para esse Bahia dessa temporada 2025. Eu estou bem confiante que o Bahia termine numa posição interessante nessa temporada, Vini. Ô, Alan, você que é um cara bem crítico, já vi que você é o cara crítico aqui da bancada.
Você acha mesmo que algum time do Nordeste hoje tem chance de título no Brasileirão? Porque foi o que a gente falou no início. É um campeonato onde você tem que estar ali, manter uma regularidade. Né? O próprio Fortaleza é um time que eu gosto muito de ver o Fortaleza do Vovôda jogar, porém ele nunca tem uma regularidade no Campeonato Brasileiro. Do nada ele está lá embaixo, do nada ele dá um arranque e está lá em cima. O Bahia, a mesma coisa. Você acha que algum time do Nordeste tem chance de ser campeão brasileiro? Eu coloquei como favorito o Bahia. Está entre os meus favoritos. Não sei se no final vou falar que está no G4, mas está entre os favoritos. Eu falei no início do programa. O que pega com os times do Nordeste é a distância do nosso país. As viagens das equipes nordestinas são viagens longas também, Brasil afora. Mas são 5 equipes que podem sim fazer um grande papel nessa competição. E eu até iria perguntar para o João Jales, que o João Jales colocou o Bahia como favorito ao título, vou deixar essa pergunta para ele, porque eu vou fazer um comentário breve e rápido aqui. É o seguinte, João Jales, eu acompanhei a final do Campeonato Baiano. Eu gosto muito das equipes nordestinas, eu gosto muito de acompanhar futebol Brasil afora. E acompanhei as finais do Baiano, principalmente o segundo jogo, onde você me fala e fala muito bem, que na Libertadores, o que o Bahia jogou, o que o Bahia fez foi jogar muita bola. Mas eu acompanhando o segundo jogo da decisão do Baiano, o Bahia não jogou tão bem assim, foi engolido pelo Vitória, que teve mais posse de bola, o Bahia mais se defendeu e pediu os anjos para que o Vitória não marcasse seu gol e o Bahia pudesse perder esse pênalti. Então eu gostaria de saber de você, já, porque eu vou fazer um breve comentário aqui rapidinho do Bahia, a respeito disso. Que Bahia veremos no Campeonato Brasileiro? Esse Bahia que foi tão bem e ligado na Libertadores, ou o Bahia que no jogo de volta da decisão do Baiano, foi engolido pelo rival e quase perdeu o seu título? Vou deixar essa pergunta para você, porque eu vou falar o seguinte: Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, tá de brincadeira esse meio de campo. Meio de campo que encaixa em qualquer clube do futebol brasileiro. Trata a bola com carinho, com atenção, e não é qualquer clube do nosso futebol que tem 3 jogadores que pega a bola e chama de meu amor. Esses caras, quando querem jogar, eles jogam demais. É meio de campo para ganhar jogo. Coisa que, não gosto nem de lembrar, nossa seleção nem meio de campo tem, meu Deus do céu, que desastre. Mas esse meio de campo do Bahia é muito interessante. Então, quando o João Jales cita Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, gente, não é maluquice nenhuma falar não, mas tá de parabéns o Bahia, que meio de campo. Você pega qualquer meio de campo da Série A e fala assim, pô, tem essa qualidade? Ah, vai ter o Gabriel citou no Fluminense o Ganso. E aí eu cito o Arias também, que tá comendo a bola. O Ganso vai voltar ainda. E tem a promessa que é o Lescano. Mas o Bahia não. Já tem 3 jogadores já formados e que vão muito bem no futebol brasileiro. Mas, Jales, eu gostaria de saber, porque eu tô curioso, cara. O que acontece com o Bahia? Na Libertadores os caras estão ligados. E no Baiano quase entregaram a rapadura. Fala pra gente, meu amigo. Veja bem, Alan, é clássico, né, cara? Já dizia o poeta, clássico é clássico e vice-versa, né? O jogo de ida na Arena Fonte Nova, o triunfo do Bahia por 2-0, mostrou que ele mandava em casa. E aí ele chegou com a vantagem, podia ter perdido até por um gol de diferença para o Vitória lá no Barradão, e ainda conseguiu empatar esse jogo. O Kaique, quando ele faz o gol lá no finalzinho, na reta final da partida, que vai comemorar, faz ali batendo asa, fazendo referência a um episódio que os torcedores do Bahia chamam de fuga das galinhas, enfim, tem toda uma polêmica, todo um drama, aí fecha o tempo no gramado do Barradão, a galera vai pro bate-boca, o Carpini também invade o campo, foi aquela cena. Eu acho que assim, o Bahia que a gente vai ver no Brasileirão vai ser o Bahia que a gente viu na Libertadores. Eu acho que é um time que tem esse potencial, é um time mais aguerrido que o da temporada passada, pegou mais casca grossa agora, pegou mais experiência, né? E o time do Ceni, como ele montou nesse momento, eu chego até a dizer que, olha, tem várias composições aí. De repente você tira um Everton Ribeiro e coloca um Cauli numa situação de tentar dar descanso para o Everton Ribeiro, e o meio-campo do Bahia vai funcionar do mesmo jeito. É plantel, é elenco. O Bahia se preparou, veio acumulando isso, desde que foi adquirido pelo Grupo City, veio se organizando. E quando foi adquirido, a fala foi essa: esse primeiro ano é o ano 0, a gente não conta nem ano 1, é o ano 0, vamos botar a ordem na casa, a partir daí
a gente começa a ver a projeção do Bahia. E olha só como a gente já está. Você parar para olhar a compra do City até esse Bahia de hoje, é um Bahia completamente diferente. Bahia que volta para a Libertadores. Como é legal você ver o primeiro clube brasileiro que disputou a Libertadores voltando a disputar a competição continental. Isso é fruto do trabalho e do esforço desse novo Bahia, desse Bahia projetado. Então, eu acho que, assim, é muito mais provável a gente ver o Bahia da Libertadores atuando no Brasileirão do que aquele Bahia da segunda final do Campeonato Baiano, Alan. E aí, João, eu já quero que você venha já na continuação. Já que para falar em ordem alfabética, temos Ceará e Fortaleza, que é o clássico, estrondoso. Então já fala dos dois aí. Começa pelo Ceará e já emenda no Fortaleza. Vamos nessa. Vamos falar então do Vozão e do Lion, cara. Começando pelo Ceará, Vini, o time do Léo Condé, vamos e convenhamos, temos que bater palma para Léo Condé. Príncipe do acesso, viu? O rei do acesso é o Givanildo Oliveira, o homem que mais coça o saco na transmissão de TV. Era uma figura o Givanildo nas transmissões, bicho. Era impressionante como os câmeras pegavam ele na beira do gramado, sempre coçando, bicho, se coçando. Que situação. Ele é o rei do acesso. O Léo Condé é o príncipe. Tá construindo isso, tá mostrando isso, mostrou com vitória, ganhando a Série B de 2024, ou de 2023, voltando com vitória para a Elite em 2024, e agora, depois que ele vai para o Ceará, faz um trabalho excelente, conquista o acesso novamente, e agora já foi campeão estadual de novo. Ele fez a mesma trajetória que ele fez no Vitória, ele fez também pelo Ceará. Conseguiu o acesso e, na sequência, o título estadual. Eu acho que esse Vitória promete muito também, eu acho que ele tem plenas condições de conseguir uma vaga na Libertadores, pela qualidade que o Vitória tem, esse Ceará, pela qualidade que o elenco do Léo Condé tem para essa temporada. Se a gente parar para ver o time do Ceará hoje montado, o time base do Léo Condé, a gente tem nomes, assim, de muita qualidade. Você pega o Matheus Bahia na lateral, você tem o Marlon, que foi uma contratação que saiu lá do Cuiabá, chega para compor essa equipe do Léo Condé. O próprio Fernando Sobral, que estava no Cuiabá, depois que o Ceará foi rebaixado, ele saiu do Ceará, jogou pelo Cuiabá, agora ele retorna para a equipe do Vozão. Então, assim, é um elenco muito interessante. O goleiro Bruno, aí você tem o Fabiano, o Éder, Marlon e o Matheus Bahia. No meio-campo você tem Lourenço, Sobral e Lucas Mugni. Olha, o Lucas Mugni também é um cara de muita propriedade com a bola, viu? Já viveu momentos melhores. Já viveu momentos melhores, mas ainda assim eu acredito que é um cara que tem muito ainda para apresentar em campo. E aí você tem Ailon, ex-atlético goianiense, ali pela ponta esquerda. Você tem Pedro Henrique ali pela outra. E o Pedro Gaú, lá na frente de centroavante, que eu acho que se encontrou. Pedro Gaú não tinha rendido aquilo que a gente esperava quando ele saiu do Goiás, foi para o Vasco, as passagens dos outros clubes todas apagadas. E aí ele chega no Ceará e, de fato, ele se encontra nesse time do Léo Condé. Está fazendo uma temporada excelente em 2021, o Pedro Raul. Então, assim, eu acredito muito nesse Ceará chegando ali, brigando por vaga da Libertadores nessa temporada 2025. Já o Fortaleza é um pouco, vamos dizer assim, perdeu um pouco o embalo da coisa. Eu acho que do final do ano passado para o início desse ano, o Vojvoda não conseguiu organizar a equipe dentro das expectativas que ele tinha. Quando ele fez as campanhas brilhantes de Libertadores, quando chegou à final de Sul-Americana, esse ano de 2024 para o Vojvoda foi um ano assim um pouco abaixo, e ele já começa 2025 também sofrendo, né? O Fortaleza não vive um bom momento na disputa da Copa do Nordeste, perdeu a decisão do Campeonato Cearense, o Ceará consegue mais um título, né, em cima do Fortaleza, e eu acho que é um momento muito mais de pensar novos horizontes aí para o Vojvoda, como ele monta esse time para 2025. A gente viu o Fortaleza muito com a linha de 3 zagueiros na temporada passada. Esse ano, o time base provavelmente vai ser um 4-5-1. Como é que a gente faz esse 4-5-1? O goleiro João Ricardo, aí você tem Bruno Pacheco, Brites, Kusevich e Mancuso na linha defensiva. Você tem também o meio-campo com Lucas Sacha, Paulo Fernandes. Paulo Fernandes é uma contratação que teve muita badalação, mas ele ainda não mostrou o que veio no Fortaleza. É um cara que está devendo ainda
pode mostrar mais coisa. Vamos ficar na expectativa. E aí você tem, de um lado, Marinho, a gente sabe da velocidade de Marinho, do outro lado, na ponta, o Moisés e o Lucero lá na frente, de centroavante. O Lucero que também já viveu dias melhores. Por isso que eu digo que assim, o Fortaleza, esse ano, ele vem muito mais para tentar segurar a onda, contenção de perdas, né, tentando se organizar, e eu acho que pode ser um lucro para o Fortaleza uma vaga na Sul-Americana esse ano. Vai ser mais complicado o campeonato do Vojvoda, Alan, ou Vini. Agora vamos falar dos leões rubro-negros, vamos falar de Vitória e de Sport, 2 leões rubro-negros, nordestinos, e que vem com histórias diferentes, né? O Sport conquistou o acesso, né? Na última rodada foi lá, abocanhou a vaga no G4 na Série B ano passado, garantiu seu lugar na Elite de 2025 e vem com muita vontade. O time do Pepe é um time bem montado, bem organizado, tem um elenco interessante, ele deu muito certo, sabe? Essa chegada dele no Sport Recife. E tá aí, ó, finalista pernambucano, campeão, com todos os louros e de fato de ser reconhecido, é um excelente trabalho que ele está fazendo, faz uma boa campanha também na disputa da Copa do Nordeste, então eu diria que o Sport vem forte e garante pelo menos ali uma vaga na Sul-Americana. Eu cravo isso tranquilo, da mesma maneira que eu também digo que o Vitória também tem seu lugar de novo na Sul-Americana para 2026. Eu acho que esse time que o Vitória tem para essa temporada do Carpini evoluiu bastante, apesar de ter perdido o título para o Bahia. É um time completamente diferente daquele Vitória que a gente viu no começo do ano passado. O time evoluiu demais, você vê o abismo de rendimento, como era ruim o Vitória no início de 2024 e como ele está competitivo no final de 2024, no começo de 2025. É um time que, de fato, tem muito mais expectativa e eu acho que ele tem condições não de pensar só na manutenção na elite do Brasileirão, mas de novamente repetir uma presença na Sul-Americana, Vini. Vini? Isso aí, ó, mandei mensagem aqui pro Cláudio, acho que deve ter ficado sem internet, tem um probleminha, mas já ele está de volta. Fala aí. Não, só para comentar, baita janela do Vitória, tá? Uma janela muito legal de transferências, o João pode falar melhor, mas eu vi nome por nome dos jogadores que o Vitória trouxe para essa temporada. Muito boa a janela do Vitória, eu acho que vem bem competitivo para essa temporada. E Carlinhos está lá, né? Como diz o Tite, o decisivo Carlinhos. Tá no Vitória. Carlinhos, tá também o Mateuzinho. O Mateuzinho é um cara que, nossa, tá tomando de conta desse meio-campo da equipe do Vitória, né? É um cara que merece destaque. Mateuzinho caiu muito bem no Vitória. Então, eu acho que de fato, tem muito potencial para essa temporada 2025.